Queridos, a Bíblia é sempre muito rica em sua mensagem, de Gênesis a Apocalipse, porque ela é suficientemente a palavra de Deus, que é a verdade, que é poderosa, que divide a medula, que traz discernimento, sabedoria e ensinamento para todos nós, em vários aspectos da vida, em vários contextos da vida. E a Bíblia, ela é tão especial, a palavra do Senhor, porque de forma contextual, ela nos ensina valores eternos. Jesus usou muito dessa didática através das suas parábolas. E nesse texto que nós vamos destacar, o apóstolo Paulo também usa, e não é diferente, para que possamos aproveitar o contexto em que estamos vivendo e buscar na palavra de Deus ensinamentos e lições preciosas para a nossa vida. Por isso eu quero convidar você para abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Eu vou pedir para colocar um versículo anterior, do verso 23 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificados. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra tão especial, poderosa, que não volta vazia. Que o Senhor continue falando conosco nesta manhã de forma especial, através da tua palavra revelada a todos nós. Usa a minha vida com graça, amor, sabedoria e misericórdia, para transmitir o recado dos céus e assim sermos tremendamente edificados e sairmos todos aqui abençoados. Eu oro assim no nome de Jesus e todos digam amém. Queridos, o mundo está no espírito olímpico. O mundo todo para ver os jogos. E não foi diferente na época em que Paulo escreve esta carta, por volta do ano 55, 56, depois de Cristo. E ele escreve esta carta tendo um insight, sendo inspirado de uma forma com muita sabedoria, procurando atrair a atenção do mundo da época, que estava também parado, olhando para os Jogos Olímpicos que já aconteciam desde a Grécia Antiga. Os Jogos Olímpicos acontecem no mundo desde o século 8 antes de Jesus, ou seja, por volta de 772 antes de Cristo, e começa na cidade de Olímpia. E os Jogos Olímpicos tinham um propósito, que era reunir, atrair as pessoas para um festejo religioso de congraçamento de todos, para a promoção da paz entre os cidadãos. E é por isso que chama Olimpíadas, os jogos que aconteciam em torno do templo da deusa Olímpia, que era uma das deusas do panteão, ou seja, dos deuses gregos, considerada uma deusa muito linda.
Mas estes jogos, eles foram crescendo, foram se expandindo, e também estes jogos, com o passar do tempo, acontecia também em Atenas e na cidade de Corinto. Lembrando que a cidade de Corinto também, até hoje, é uma cidade grega. Só que na cidade de Corinto, que é uma cidade litorânea, acontecia algumas modalidades diferentes dos jogos que aconteciam na cidade de Olímpia e de Atenas. Na cidade de Corinto acontecia os esportes e as modalidades, as competições náuticas por conta do mar, que banha ali a costa da cidade, amém? E também as corridas e as grandes modalidades, porque ali na cidade de Corinto tinha um grande estádio também, que tributava e trazia esse congraçamento a um outro deus grego chamado Poseidon, que é o deus grego, um dos deuses da mitologia grega, que para a cultura helenística grega é um deus que é o deus dos mares, juntamente com Netuno. Então Paulo, considerado bandeirante da fé, um homem sábio, nesse texto, como em outros capítulos, ele vai dizendo que ele se tornava tolo para ganhar os tolos, fraco para ganhar os fracos, não diferentemente com a sabedoria que Deus lhe deu para chamar a atenção do mundo que estava parado para apreciar a Olimpíada, que também já acontecia de 4 em 4 anos. Ele então escreve esta carta para os cristãos que estavam na cidade de Corinto. E é interessante que no versículo 23, ele começa: tudo faço. Então Paulo coloca o seu vigor físico, que ainda tinha na época, coloca o seu despreendimento, coloca o seu discernimento, coloca a sua sabedoria, a sua influência política e religiosa como cidadão romano, uma vez que Corinto ficava numa região de fronteira entre a Grécia e o Império Romano, para atrair as pessoas para ouvirem o evangelho da graça de Jesus. É por isso que ele vai dizendo: tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador. Paulo sabia muito bem do seu chamado, da sua responsabilidade, que ele estava ali para ser usado como um instrumento da graça de Jesus, do amor de Deus, para atrair as pessoas, a fim de ouvir o evangelho e conhecer a Jesus Cristo. Uma vez que a cultura grega, com centenas de deuses da mitologia, para eles Jesus era apenas mais um Deus, ou para outros, como Paulo também disse, o Deus desconhecido. Então ele aproveitava todo esse contexto e então lança esta palavra para chamar a atenção dos espectadores. E estamos novamente vivendo os Jogos Olímpicos. E o que nesta manhã Deus deseja, e eu quero me colocar à disposição do Espírito Santo para repartir essa reflexão com os irmãos dessa manhã, é que nós possamos, ao olhar as Olimpíadas, no terreno, no campo, no campo apenas das competições, onde todos os atletas competem a fim de buscarem, e somente um conseguirá levar a medalha de ouro na sua devida modalidade.
eu quero que você, ao olhar as Olimpíadas a partir de hoje, é que nós possamos aprender e refletirmos sobre que de verdade, como Paulo, nós também somos atletas de Cristo, e que participamos desta Olimpíada, das Olimpíadas da vida, onde todos nós levantamos cedo, temos compromissos, responsabilidades, andamos, por que não dizer corremos, com tantos compromissos, com tantas coisas, mas o que Paulo tenta chamar a atenção é que a mensagem central desse texto nos faz compreender que, de igual forma, então, como todos os atletas correm no estádio, mas só um vai levar o prêmio, a diferença é que todos nós, como cristãos, corremos, vivenciamos nas Olimpíadas da vida, mas todos podem alcançar a coroa como prêmio da vida eterna. Diga amém. Queridos, a palavra do Senhor vai dizendo em 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 8. 2 Timóteo 4, 8 diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo está destacando, todos vocês estão correndo, participando, presta atenção, mas só um vai levar o prêmio. Mas na corrida, nas Olimpíadas da vida cristã, todos podem levar a coroa da justiça, o prêmio da vida eterna. Diga amém. Queridos irmãos, quando nós olhamos para os atletas, quantas vidas nos inspiram através da resiliência, da persistência dos atletas, a fim de estarem ali no pódio. E não diferentemente, no campo espiritual da nossa vida cristã, precisa ser assim. Precisamos ser resilientes, precisamos ser obedientes, precisamos ser dedicados. Nas Olimpíadas do campo terreno, um atleta, para superar todos os demais e superar a si mesmo, ele precisa ser alguém muito dedicado, muito disciplinado, muito focado. E Paulo está dizendo: façam como eu, que não luto sem foco. Eu não fico trabalhando como que dando golpes, esmurrando as coisas no ar. E rapidamente vem uma frase que todos nós, quando entendemos que precisamos desfrutar e buscar superação, nós precisamos de força, foco e fé. Uma força que vem do alto, uma capacidade que vem dos céus, foco, para não desviarmos a nossa atenção daquilo que o Senhor tem proposto e aquilo que nós sonhamos e colocamos nas mãos do Senhor para buscarmos. E fé, acreditar e saber que aquilo que eu não posso, Deus pode, em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para os atletas, nós nos inspiramos porque nós vemos na vida deles uma vida de superação, porque há muita dedicação. E eu não sei se vocês sabem, mas um dos sinônimos da palavra dedicação significa devoção. É alguém que é devoto, dedicado religiosamente em tudo o que faz, a fim de não perder o propósito, o foco e naquilo que ele acredita.
E nesta manhã eu quero pensar com os irmãos, motivá-los a refletir acerca da disciplina de uma vida cristã, no qual nós participamos dessa Olimpíada da vida. É que precisamos ser dedicados, disciplinados, focados numa disciplina chamada meditação. A palavra do Senhor, amados, vai dizendo no Salmo 19, versículo 14. Salmo 19, 14 diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Nós precisamos, amados, sentar e meditarmos mais acerca da palavra do Senhor. E esta é uma disciplina que muitos de nós não fazemos. Certa feita fizeram uma pesquisa com mais de 5.000 cristãos e eles responderam que 70% deles só leem a Bíblia durante o culto. Difícil se alimentar somente num dia e um atleta ter resistência, ter força para enfrentar os embates e os desafios da vida. Eu não sei se você sabe, mas se você ficar uma semana sem beber água, certamente você vai comprometer a hidratação do seu corpo e pode levar uma pessoa a óbito. Jesus é a água da vida e nós estamos aqui para saciar a nossa sede. Amém? Precisamos, como um atleta que se dedica numa dieta alimentar, também meditarmos acerca da palavra, sobre uma dieta que nós precisamos ter espiritual, de nos alimentarmos bem e nos alimentarmos por uma comida que nos sustenta, que sacia a nossa fome, que é a palavra de Deus. E é por isso que você está aqui nesta manhã, diga amém. Antes de você ir daqui a pouco comer aquela macarronada da nona, louvado seja Deus que você está aqui se alimentando do pão do céu, diga amém. Glória a Deus. É por isso que crente é gordo, né? Já percebeu? Acho que é nada disso, não. Crente gordo é relaxado, é igual eu mesmo. Nós precisamos aprender também a vencer essa glutonaria, né? Diga assim: Senhor, ajuda o meu pastor a emagrecer. Orem por mim. Gente do céu, eu vestia um paletó 48, eu estou no 56. Misericórdia. Não é fácil. Queridos irmãos, vamos nos dedicar à meditação. Meditar a palavra do Senhor. Olha o que o Salmo 1, verso 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. É perca de tempo ficar sentado na roda de gente com conversa fiada, dando golpes pro nada. Conversa com gente, gastando o nosso tempo com coisas que não levam a nada, irmãos. Ilusões, ilusões, ilusões. Está na hora de cair a ficha e investirmos o nosso tempo para nos alimentarmos desta palavra maravilhosa que nos inspira, que traz esperança, que nos fortalece, que nos dá estratégias, né? Que traz saúde ao espírito, à alma,
que nos traz saúde ao corpo, porque a alma abatida enrijece os ossos. Mas se a nossa alma estiver fortalecida, cheia de fé, permeada pela graça do Senhor, certamente nós vamos ter muito mais saúde e condições de enfrentar os embates e os obstáculos da vida numa corrida dia a dia. Nós precisamos meditar mais na palavra, irmãos. Nós temos hoje muitos livros, muitos devocionais gratuitos que você pode baixar no seu smartphone. E pensando nisso, para o ano que vem nós vamos fazer um desafio para a igreja. E eu já vi um devocional que é da rede Inspire, da igreja da cidade, da primeira igreja batista de São José dos Campos, do estado de São Paulo, do pastor Carlitos Paz, que tem o título, o devocional, ou seja, uma meditação por dia, 365, para o ano que vem, 65 dias, um dia de cada vez. Olha que texto, que livro sugestivo, um dia de cada vez. Eu quero motivar a igreja a meditar mais, a ter um tempo para meditar, ter essa disciplina. Nós só vamos conseguir superar alguns obstáculos da vida e algumas das nossas fraquezas, irmãos, também, se tivermos não só a disciplina da meditação, mas a disciplina da oração. Ou seja, a disciplina, é sermos disciplinados a orar, como diz a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 5,17, que diz: orai sem cessar. Precisamos orar, irmão. Não é para orar só na mesa, não é para orar sem cessar, em todo tempo, em todo lugar, de todas as formas. A Bíblia nos ensina, nos motiva, nos convida a estarmos orando, exercitando essa disciplina espiritual da oração. Há quanto tempo você não ora, irmãos? Há quanto tempo nós não oramos da maneira que precisamos orar para fortalecer a musculatura da nossa fé? Há quanto tempo? A nossa parte nós fazemos, porque quando eu deito no travesseiro, o Senhor fala comigo, para me fazer a contagem toda semana de onde estão as suas ovelhas, nesse rebanho, nesse aprisco, que Ele me deu a tarefa de ajudá-lo, de ser cooperador, de cuidar para Ele. Eu sou uma ovelha com o sino no pescoço, nada mais, porque Ele é o bom pastor, e eu faço isso toda sexta-feira. Eu quero saber onde está Marcela, eu quero saber onde está, e vou ligando, né? Estou sentindo a sua falta. Quantos já receberam um recadinho meu aí? Estou sentindo a sua falta. Faz 2 semanas que eu não vejo. Você está vivo? Está tudo bem? Precisa de ajuda? Todos sabem. Essa é a minha tarefa. Como a ovelha que tem o sino no pescoço. Mas também fico feliz que nós estamos fazendo a nossa parte, como igreja, de motivar, de desafiar, de incentivar os irmãos a orarem, promovendo momentos de oração comunitária nos cultos, no jardim de oração, campanhas de oração virtualmente, campanha de oração através de tantas formas. Mas nós precisamos orar. Eu oro por você, mas você também precisa orar. Amém? Há uma outra disciplina importante para que nós possamos superar o nosso dia a dia das Olimpíadas da vida, é a disciplina da santificação. Queridos irmãos, John Wesley, um grande avivalista no século XVIII na Inglaterra, por volta de 1908, ele é um dos precursores do movimento metodista. Ele também é um dos fundadores da escola bíblica dominical, sendo sensível pós-guerra, vendo os templos suntuosos, bonitos, com salas vazias durante o ano todo, mas crianças na rua
depois de guerras civis e tantas coisas más perdidas, pessoas que não sabiam, não eram alfabetizadas, ele então vai aos pastores, alguns pastores, e pede para que as igrejas abram as suas salas para as crianças serem evangelizadas e também alfabetizadas. É por isso escola bíblica dominical. E John Wesley, ele disse certa vez, feita o seguinte, em uma das suas orações: dá-me homens que temam somente o pecado, mas totalmente dedicados ao Senhor, e nós abalaremos o mundo. Aleluia. Queridos irmãos, nós precisamos, para termos uma vida de superação, sermos dedicados, disciplinados a uma vida de meditação, de oração, mas também de santificação. Santificação, diga para o teu irmão, não é perfeição. Amém? Santificação é sinônimo de consagração, que significa separação. Eu agora sou um homem e uma mulher de Deus. Então, eu fui convidado e fui resgatado do reino das trevas para o reino da luz. Eu agora estou separado para viver neste reino e para este reino e com este reino. Vivemos no mundo, porque a Bíblia diz: não peço que os tirem do mundo. É a oração de Jesus no Getsêmani. Estão comigo? Mas os livre do mal. Jesus, ao enviar os seus 70, ele diz: eu vos envio em meio aos lobos. Não é para os lobos, em meio. Ou seja, vai ter problema, vai ter perigo, vai ter dificuldade. Mas a nossa consagração, a nossa separação de não estar assentado, perdendo tempo na roda dos escarnecedores, com conversa fiada, com problema, isso vai nos blindar. Entendeu, irmãos? Porque a palavra do Senhor diz que esta é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4:3, a nossa santificação. Que sejamos de homens separados. Não é que nós vamos viver numa bolha. Estão entendendo ou não? Nós vivemos neste mundo, mas não somos mais deste mundo. Vivemos neste mundo, mas não somos mais deste mundo. Você pode ir na festa lá da encontro anual dos carros? Claro, vai lá passear com a família. Vai ser um passeio muito gostoso, muito divertido. Eu fui ontem ver. Sabe o que eu fui ver lá, Júlio? Uma mobilete. Você tem a sua ainda? Está lá? Não? É verde e branca? Então, viu como eu lembro? Eu fui lá ver. Foi uma bênção. Eu encontrei alguns amigos. Teve uma pessoa que se levantou: pastor, que bom te ver aqui. O senhor traz paz. O senhor pode orar por mim? Eu falei: posso. Mas você pode orar por meu pai? Leva o nome. Eu falei: não vou orar agora, porque eu vou embora, eu vou esquecer. Ele ficou um pouco, né? Você imagina eu em volta de toda aquela galera toda lá, né? Aquela patota toda bonita, barbuda, cheirosa. E estavam mesmo cheirosos, com certeza. E ali a gente então orou com eles. Eu fui lá para ver. Se os teus olhos forem bons, tudo tira bens. Eu fui lá para dar uma volta. Aquilo me remeteu quando eu tinha 18 aninhos. Eu não cheguei a ter uma mobilete, porque eu nunca gostei de moto. Mas eu lembrei, meus primos tinham, meus amigos tinham. E eles corriam da polícia, porque não precisava ter habilitação, né? E eu na garupa, né? Coisa de adolescente, desajuizado. Mas enfim, foi uma benção. Mas consagrado no sentido de estar separado. Aquilo não me contaminou, muito pelo contrário. Indo lá, eu sei que eu preciso ser luz aonde eu estiver. No trabalho, numa festa, aonde você estiver. Com uma vida santificada, consagrada ao Senhor, certamente você vai brilhar a luz de Jesus. Por isso, se nós quisermos superar
e vencermos as Olimpíadas da vida, diga comigo, eu preciso ser dedicado, mais disciplinado, ter foco, ter força, ter fé e exercitarmos mais a disciplina da meditação, a disciplina da oração, a disciplina da santificação e a disciplina agora da compaixão. A palavra do Senhor diz que nós não somos salvos pelas obras, mas quando salvos, agora nova criatura, somos salvos para fazer as boas obras. Isso significa compaixão. Olha que texto muito interessante que Paulo fala para o seu jovem discípulo, jovem pastor Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo 4:8 diz: pois o exercício físico, em outras versões diz, todo exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Diga glória a Deus. Eu vou andar algumas vezes. Às vezes apareço lá na academia Performance. Sou abençoado pelo Hamilton. Como o pastor Nil Sérgio é também. A gente não emagreceu, mas a gente está com mais flexibilidade, então com mais vontade, mais mobilidade. Diga glória a Deus. Haja vista vocês notarem o pastor Nil Sérgio, eu subi as escadas do altar, como a gente sobe com mais alegria. Esse é, né, pastor? Ele disse para pastor, até o terno do meu casamento está fechando. Falei, glória a Deus. Né, pastor? Queridos, compaixão, piedade, tem um valor muito maior do que todo exercício físico que traz vigor para o corpo, mas a piedade e compaixão traz musculatura para a nossa vida espiritual, a fim de que possamos ter a certeza de que isso nos fará bem, não só no campo terreno, mas também no campo espiritual. E a Bíblia vai dizendo no Salmo 103:13, assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Nós precisamos demonstrar que de fato nós somos nascidos de novo através de algumas ações, e uma delas é o exercício da compaixão. E eu louvo a Deus por esta igreja, irmãos, com toda a sinceridade do meu coração. Ainda ontem, quando eu ajudava o irmão diácono Jean a preparar a mesa da ceia, ele dizia para mim, pastor, esta igreja nossa é muito amorosa, essa igreja nossa é muito compassiva. Amém, irmãos? Porque diante das necessidades que muitas das vezes bate na porta aqui da nossa igreja, eu nunca vi nesses 20 anos que eu estou pastoreando esta igreja, a igreja deixar de se furtar minimamente em ajudar aquele necessitado, aquele caído, aquele perdido, aquele excluído. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja compassiva, uma igreja amorosa. E para encerrar a meditação, esse treinamento da competição, dessa Olimpíada da vida, queridos, eu preciso também exercitar diariamente, diga para o teu irmão, o perdão. O perdão é um mandamento imperativo, perdoai-vos, não é porque o outro merece, é porque eu preciso estar liberto, talvez, daquela mágoa que eu vou nutrindo, vou
ruminando e vai virando uma raiz de amargura. E daqui a pouco, o veneno que eu quero que o meu algoz tome e morra, é eu que estou morrendo de ódio. E ele está numa boa, numa beleza, e eu ali, que nem aquele cachorro que fica mordendo o próprio rabo. Então, você precisa perdoar. E a Bíblia diz 70 vezes 7. O que Jesus quis dizer isso a Pedro? Cotidianamente, e efetivamente, o tempo todo. Porque Pedro, como um bom judeu, e na sua cultura religiosa, é considerado um homem bom quando ele perdoa 3 vezes. Se ele perdoar 3 vezes uma situação, na religião judaica é tido como um homem bom. E aí Pedro chega e fala: mas Jesus, eu já perdoei essa situação, esse camarada 3 vezes. Ele falou: Pedro, não é 3 vezes, é 70 vezes 7. É o tempo todo, é um exercício diário. A palavra do Senhor vai dizendo isso em Mateus 18, 21, 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quanto ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: eu digo você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Se quisermos alcançarmos a coroa da vida eterna, a coroa da justiça, a imarcessível coroa da glória de Deus, que está preparado para todos quantos participam dessas Olimpíadas da vida, olhemos não somente para o pódio, para uma medalha de ouro, mas olhemos além da medalha de ouro. Olhemos para o céu, para o autor e consumador da nossa fé. E venhamos nos dedicar, nos disciplinar a essas importantes exercícios da fé, que é a meditação, a oração, a compaixão, o perdão. Porque a Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 4, diz assim: ora, 1 Pedro 5, 4, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. E Apocalipse 10, verso B, para terminarmos: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Que o Senhor nos ajude a nos levantarmos hoje motivados, desafiados, a permanecermos firmes nas Olimpíadas da vida, não pensando numa medalha de ouro, mas pensando na coroa da vida que o Senhor preparou para todos quantos nele crê, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quantos tomaram esta palavra para o seu coração nesta manhã? Diga amém.